chamamos de inferno. E depois, como o assunto suscita muitas dúvidas, eu vou preferir dar a palavra para quem quiser esclarecer um ponto ou outro a respeito dessa verdade de fé. Esses dias eu estou observando aí os meus netos, as minhas netas fazerem os exames do Enem. Foi, acho que domingo passado, né? O exame do Enem. E, de certa forma, essa situação de prova, porque passam os alunos, uma situação que se repete também, muitas vezes, em faculdades, né? Exames da ordem do advogado, exames de medicina, etc., exames para residência. A nossa vida, então, é cheia de provas. E nessas provas podemos ser aprovados ou reprovados. E nos dois casos podemos ser, sim, muito reprovados, ficando muito aquém dos resultados desejados, e também podemos ficar entre os primeiros, digamos, que têm direito à vaga. Outros ficam na reserva lá, aguardando a oportunidade, alguma desistência, né? A nossa vida pode ser comparada, então, a essas provas. Podemos observar que Deus deu a vida a todos os seres, a começar pelos anjos. Mas também Ele colocou prova para todos. Estou te dando isso de graça, essa possibilidade de vida, e de vida eterna, e de vida comigo, de vida no paraíso. Mas você vai merecer? A nossa cultura brasileira, que está muito assim, dependendo de um pai, um paizão governo, um paizão Estado, né? Para dar cesta básica, dar isso, dar aquilo, vale isso, vale aquilo, etc. Está muito pouco preparada para enfrentar as questões de mérito, que exige disciplina, esforço, etc. Assim também, para termos acesso a isso que nós chamamos de vida eterna, nós precisamos ter um mínimo de esforço e de disciplina para passar na prova. Se você quer ganhar uma corrida, você tem que treinar. Quer ganhar uma prova de natação, você tem que treinar. Se quer tocar bem um piano, tem que treinar. Então, é necessário, como diz Jesus, fazer um esforço para passar por uma porta que é estreita no início e vai se alargando depois. Enquanto que outros preferem a porta aberta no início, que vai se estreitando depois. É um engano fatal, mas acontece. Bom, então o que nós chamamos de inferno, na doutrina da igreja, que a esse respeito é uma doutrina constante, vem de Jesus Cristo, que claramente afirmou a existência do inferno, né? Essa possibilidade de fracasso da nossa prova, uma reprovação. Então, a igreja sempre manteve-se fiel a esse ensinamento, embora muitas vezes ele suscite dúvidas e perplexidades a uma razão meramente humana, natural, aquela que não se eleva para entender um pouco das coisas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista espiritual e sobrenatural. Então, gente, é possível que muitos tenham dessas dúvidas e foram suscitadas na história da igreja. Ultimamente, porém, nós encontramos alguns reverendos, alguns teólogos que ousam contestar essa doutrina de sempre, negando a existência do mal personificado, que é o que nós chamamos de Satanás, ou Lúcifer. Outros negando a eternidade do inferno, outros negando simplesmente a existência do inferno. São teólogos que nós chamamos de modernistas, que se afastam daquilo que sempre foi acreditado e sempre foi ensinado. Bom, de onde vêm esses nomes? Nós temos aqui no credo a expressão desceu aos infernos. O original latino tem essa expressão, desceu aos infernos. Deram umas mudadinhas assim, que eu não entendo muito bem, desceu a mansão dos mortos. Não é bem uma mansão para todo mundo, não, né? Então isso pode levar as pessoas, essa tradução mal feita, no meu ponto de vista,
pode levar as pessoas a não entenderem bem a realidade. Os hebreus usavam a palavra Sheol para dizer o mundo dos mortos. Com a evolução da doutrina, da compreensão e da revelação, eles passaram a distinguir um lugar bom nesse Sheol, né, que eles chamavam de seio de Abraão, os eleitos, né, do povo de Israel, ao morrer, sendo justos, iriam para esse seio de Abraão. E um outro geral, um estado geral daqueles ímpios, não justos. Alguns até nem sabiam se tinham consciência ou não do lado de lá. Outra observação é que nós encontramos no Novo Testamento duas expressões. Uma é Geena, para designar o inferno, e a outra é a palavra grega Hades. O Hades grego significa o lugar dos mortos, simplesmente, né? Ou para onde os mortos. Passavam o rio Estígios, né? E numa barca iriam para o mundo dos mortos. E a palavra Geena é uma adaptação grega de uma palavra hebraica que significa Gehinnom, ou seja, é um vale perto de Jerusalém, onde era queimado o lixo da cidade. Por ser um lugar de queimação de lixo, vivia sempre em fogo e fumaça, fogo e fumaça. Então, aquilo para os judeus do tempo de Jesus passou a representar o destino dos maus, né? Eternamente queimando, eternamente se esgotando, eternamente nessa situação de fogo. E Jesus quase sempre usa a palavra Geena, que São Jerônimo traduziu por infernos, no plural, porque eles imaginavam o inferno como ficando debaixo da terra, né? É interessante que quando Nossa Senhora mostrou em Fátima o inferno aos pastorinhos, você se lembra que ela abriu o braço para o chão, abriu o chão e foi lá no chão que eles viram, né? Tiveram essa visão do inferno. Agora sim. Agora sim. Mas escutaram o que eu falei? Deu para escutar? Deu, né? Bom, então, é essa terminologia. Infernos no plural, porque, digamos assim, na concepção da punição, do castigo, havia o purgatório e havia vários graus de inferno, né, dependendo da culpabilidade das pessoas e assim por diante. O que a igreja nos ensina a respeito do inferno? Em primeiro lugar, ele existe. Não podemos duvidar, porque Cristo em inúmeras passagens falou nisso. E que quando Cristo fala da existência desse lugar de horrores, podemos dizer assim, quais as expressões que ele usa? Ranger de dentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que vocês querem, o que nós entendemos por ranger de dentes? Os hebreus, os orientais de modo geral, são muito concretos, né? Então representam até as atitudes, as coisas, tudo através de atitudes, gestos corporais, uma linguagem gestual. O que significa esse ranger de dentes? Quando é que você chega a ranger de dentes? A não ser quando você está dormindo e tem o problema de bruxismo, né? Mas assim, na consciência, no estado consciente, ou é dor, ou é sofrimento, ou é raiva, né? Lá quando, por exemplo, Cristo estava sendo maltratado, injuriado e crucificado depois, a Valtorta, quando narra isso, fala que eles rangiam os dentes de ódio contra Jesus. Os algozes, aqueles que estavam, não os soldados romanos, que eram mais indiferentes a isso, mas os judeus que estavam pedindo a crucificação de Jesus e ficaram até o fim zombando dele, insultando até na cruz. Ele agonizando, eles ainda o insultavam. Então, esse ranger de... Quem mais que ele fala? Imagens dessa situação. Usa muito a expressão trevas exteriores, né? Por que exteriores? Normalmente, quando Cristo usa isso, ele está confrontando uma sala de um banquete, uma sala festiva, e aquele que saiu lá de noite, das luzes e tudo mais, e foi para fora, para a noite. As trevas lá de fora. Aqui dentro, o calor, a animação, a festa, as luzes, a alegria. Lá fora,
o isolamento, a escuridão de quem não está enxergando, de quem foi expulso, de quem perdeu, né? Então, as trevas do exterior, as trevas exteriores. Qual outra imagem que Jesus usa? Uma que fala de verme. Como é que é? É um verme que não morre, né? Verme que não morre, está sempre roendo. Esse verme que está sempre roendo, representaria o quê? Podridão, né? Por um lado, pode significar isso, mas pode significar também o remorso, né? Aqui a pessoa está remoendo aqui, puxa, perdi a minha vida e agora? Não tem mais jeito, ainda fui reprovado, não tem mais jeito, estou fora da escola, estou fora da vida, estou fora do paraíso, estou fora da felicidade, estou fora do amor. Então, esse verme que não para de roer é o remorso eterno, constante mesmo. Então, essas imagens usadas por Jesus já nos dão a entender alguma coisa disso que nós chamamos de penas do inferno, sofrimento lá no inferno. Estamos dizendo, então, que a igreja ensina que, primeiro, existe o inferno. Segundo, que ele não acaba, não tem duração. Vocês se lembram do poeta Dante, quando ele começou a descrever o inferno? O que ele leu lá na entrada do inferno? Qual a frase? Lasciate ogni speranza voi che entrate. Deixai toda a esperança, vocês que entram, né? Então, a perda da esperança. Existem algumas manifestações de almas condenadas, às vezes por ordem de Deus ou permissão de Deus, para nos alertar, para puxar a nossa orelha, para bater aqui na nossa fronte, olha, veja bem. Mas que elas dizem o seguinte, que quando morrem, não havendo mais a possibilidade de escolher, né? Feita a última escolha contra Deus, é uma escolha definitiva do ódio contra Deus. Né? E como diz uma carta de uma suposta condenada, né? Se a gente pudesse amar, o inferno cessaria. Mas nós não queremos amar, queremos odiar a Deus até o fim, constantemente, eternamente. Quando a gente vê a loucura, a maldade, a iniquidade, por exemplo, daqueles fariseus, sacerdotes, escribas contra Jesus, se arrastando como farrapo humano pelas ruas de Jerusalém, todo ensanguentado, depois de uma flagelação que sozinha dava para matar, coroado de espinhos, com o rosto coberto de sangue, cheio de poeira, porque caía várias vezes, e persistiam, acusavam. Segundo a Valtorta, o Evangelho resumiu muito, não colocou as principais acusações, não. Chamava ele de sim, com perdão da expressão, só para contar o que ela viu nas visões dela, né? Que é um aborto, é filho de Satanás, é não sei o quê, é um pecador, é um feiticeiro, é um mago, desce da cruz agora, você ficou curando os outros, por que você não cura a si mesmo? Desce da cruz, né? E tanta coisa assim, falando, quer dizer, você vê que é o ódio puro, ódio cristalizado, o ódio incessante, nem sequer para diante de um suplício, de uma condenação, né? Nada. A gente encontra hoje, às vezes até através das redes sociais, vê pessoas assim dizendo, né, quero fulano de tal morto, quero matá-lo, se eu pudesse dar um tiro nele, se eu pudesse pôr no paredão, se eu pudesse... A expressão desse ódio é um ódio mais ou menos generalizado que se tornou um hábito da alma. Por quê? Porque a pessoa nem conhece os outros, não tem relação com elas, nada, mas é porque é de um partido ou de um time de futebol, não sei qualquer, então já quer matar, quer destruir. Mas de onde vem um sentimento desse, assim, generalizado contra um suposto opositor que eu nem conheço? Isso aí, gente, já é a, digamos, a maturidade no mal, na malícia, na maldade. Isso já deixa de ser humano, né? Aí nós vemos exatamente aí o dedo de Satanás. Por quê?
A eternidade do inferno não depende de Deus. Depende de uma escolha definitiva que não quer, mesmo no meio dos tormentos, não quer voltar atrás. Não quer. É a opção pessoal, a opção que foi feita durante a vida, bem entendido, que se cristalizou no momento da morte. Ali não há mais possibilidade de mudança. Toda a sua vida foi orientada na rejeição de Deus, dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos, do seu amor. Toda a vida foi isso. E se cristalizou na maldade, no ódio contra o próximo. Então, vejam bem, aí você morreu, você está já com o seu destino definido pela escolha definitiva que você fez, sem dúvida, depois de ter rejeitado inúmeras possibilidades de volta atrás, de arrependimento, de conversão. Inúmeras, pode ter sido um filme, pode ter sido um livro, pode ter sido a reflexão de um amigo, pode ser de uma estação de outra pessoa, pode ser uma prédica, tanta coisa, né, que Deus coloca assim para chamar a atenção da gente, para quem não está indo no bom caminho, convém, pensa bem, vamos ver, como dizem as Escrituras, retornai a Yahvé, né, retornai a Deus, assim por diante. E o que é que além dessas penas que Jesus mesmo estabeleceu em várias alusões, em várias parábolas, em vários ditos nos evangelhos, nós temos também testemunho de outros santos. A principal pena do inferno, principal sofrimento, ensina a igreja, é outro dos ensinamentos gerais da igreja, é que ela chama de pena do dano, o sofrimento do dano. Qual que é o maior dano para uma criatura que foi feita para ser amada, para ser feliz, para chegar aos braços do seu Pai, do seu Criador? Qual a maior perda? É a perda do próprio Deus, é a perda do sentido da vida, é a perda do Criador, é a perda do pai, da mãe. Deus, na medida que Deus digamos assim, tem um aspecto materno, que é o Espírito Santo. Então, perder a Deus, perder o sentido da vida, perder a felicidade eterna, perder a vida que nunca cessa, nunca cessa, nunca cessa, sempre volta aos borbotões como dons para aqueles que Deus ama e que amam a Deus, né? Então, esta é a principal perda. Como é que ela se revela, sobretudo? Ela se revela assim, no desespero. A agonia, a angústia, o desespero é o sofrimento de quem perde a Deus. Segundo Jesus nos ensina, através de alguns santos que tiveram visões nesse sentido, no momento da morte, toda pessoa tem uma visão de Deus, aquela visão do juiz, né? Aquela que chega. E agora vê, Deus é isso. E eu odiei isso e morro odiando isso. Então, essa perda de Deus, perda do dano, é o maior sofrimento. Ela se manifesta também através daquilo que os evangelhos chamam de fogo. Não se trata de um fogo material. Lembre-se que nós estamos falando de almas. Por que usa a expressão fogo? Porque não há, na nossa experiência habitual, nem nada que se possa comparar a esse sofrimento deles do que é o fogo. O seu aspecto assim, que queima, destrói, né? Mas só que ali não destrói. Não destrói. Porque ali não é alma, não é corpo que possa ser destruído ali. É a alma. Então, essa perda se manifesta como um fogo, entre aspas, um fogo espiritual que queima a alma por dentro, né? Porque perdeu o contato com o amor, com a fonte de água viva, digamos assim, né? Então está na secura total, no desespero total, a angústia total. A outra pena é a pena dos sentidos. Se vocês forem ler, por exemplo, o poema de Dante, ele acabou ficando até, para grande número de pessoas, como uma espécie de referência sobre os tormentos do inferno. Por que ficou como uma espécie de referência? Porque com a imaginação poética lá, ele escreveu vários níveis do inferno
e suplícios terríveis para cada tipo de pecado, né? Em primeiro lugar, devemos dizer o seguinte: essas penas dos sentidos, o sentido é corporal. Então, como estamos falando aqui sentido, é como se a alma também sentisse, né? É uma pena diferente da perda de Deus, porque aqui já é um sofrimento que nós poderíamos comparar com o sofrimento físico. Sofrimento físico. Então, esse sofrimento, ele é infligido pelo diabo, pelos seus demônios. Não é Deus que toca. A pena que Deus inflige é essa: vocês estão separados de mim, vocês não me verão mais, vocês sentirão o remorso, a angústia, a tristeza, o desespero de estar longe de mim, né? Mas a perda dos sentidos, Jesus esclarece para Maria Valtorta, mas Nossa Senhora também para Consuelo, é causada pelos demônios, porque os demônios são incansáveis, que são por espíritos, né? Não cansam como a gente. Além disso, eles têm ódio de Deus e se vingam de Deus nas suas criaturas. Quanto mais eles fazem os condenados sofrerem, mais eles se sentem felizes, entre aspas, né? Mais o ódio deles aumenta, o sofrimento aumenta também, mas mais eles proclamam o ódio e a revolta contra Deus. Porque Satã é o primeiro revoltado da história do universo, né? Então, essas penas, sofrimentos, que são muitas vezes diferenciados de acordo com a intensidade ou a malícia do pecado, ou então a decisão tomada e cristalizada pela pessoa, há suplícios diferenciados para quem foi usurário, por exemplo, para quem roubou dinheiro dos outros, penas para quem cometeu pecados de luxúria, penas para quem usou, digamos, mais a língua, né? Então, os demônios que, cheios de ilusão, cheios de beleza, cheios de artimanhas e armadilhas, levaram as pessoas pouco a pouco a acreditarem nele, a descrerem de Deus, a se afastarem de Deus, agora são os primeiros a tripudiar sobre as pessoas condenadas, a castigá-las, a infligir tormentos a elas, né? E qual é a grande alegria do céu? Como é que a gente chama normalmente na teologia, no ensino da religião, no catecismo? O que é que nós vamos ter no céu? Primeiro bem do céu. Visão, a gente chama isso de visão beatífica, né? A expressão consagrada é visão beatífica. Beatífico significa que torna feliz, né? Que aumenta exponencialmente a felicidade. É uma visão que é a felicidade e traz a felicidade. No outro lado, quem optou pelo adversário de Deus vai ter também uma visão. Só que não é uma visão beatífica, é uma visão terrífica. Visão de Satanás. Vários santos, ao longo de suas vidas, santos canonizados mesmo, né? Escreveram muito sobre isso, tiveram a visão, Deus permitiu a visão de Satanás. Eles dizem que é uma coisa tão horrorosa que é indescritível, é um monstro tão horripilante, tão terrificante, tão asqueroso, tão odioso, né? Podemos multiplicar à vontade os adjetivos. Então é uma coisa horrorosa, mas diz que lá no inferno todos o veem, todos o veem. E escolheram-no, deixaram Deus de lado, escolheram o adversário de Deus, escolheram a revolta, a maldade, a mentira, a difamação, a exploração, né? Escolheram tudo isso. É o pai da mentira, o pai do ódio. Então, enquanto o céu é a terra do amor, paraíso do amor, ali é a terra da angústia, do desespero e a terra do ódio. Onde vocês enxergarem nas suas observações, no mundo todo, vendo televisão, seguindo as redes sociais, onde vocês observarem o predomínio da mentira e o predomínio do ódio, pode ter a certeza que ali está algo diabólico. É gente seduzida, tomada, possuída pelo diabo. É isso aí. Bom, então,
podemos chegar ao fim da nossa vida com toda essa realização prometida, e sobre o céu nós já falamos aqui no primeiro encontro, né? Sobre o céu. Podemos chegar a esse fracasso. O inferno é o fracasso existencial, é a perda do rumo e da finalidade da nossa vida, é a perda do destino para o qual fomos convidados ao sermos lançados à existência. É a frustração. Ali diante daquilo, todos os que zombaram de Deus, todos os que oprimiram os seus servos, todos os que praticaram maldade, todos os que riram das nossas crenças, todos eles vão se encontrar no fracasso. Vão ver a realidade, vão ver a verdade, vão ver que fizeram uma aposta errada, completamente errada. Existe um outro aspecto do sofrimento ainda, para concluir, antes das perguntas. Existe um outro aspecto que é o seguinte: nós teremos a ressurreição dos mortos. Nessa ocasião, o que haverá? Haverá, de novo, a reunião de alma e corpo, que o ser humano não é só alma, nem só corpo, é uma unidade de corpo e alma. Nesse caso, sabemos, pelos evangelhos, pelas epístolas também, que os justos ressuscitarão, terão seus corpos espiritualizados, não é mesmo? Serão sutis, serão capazes de deslocamento instantâneo, passarão através de matéria, como nós vimos nas aparições de Jesus ressuscitado. Então é um corpo que vai ser espiritualizado, não vai ser um corpo idêntico ao nosso enquanto corpo físico apenas, né, material. Vai ser um corpo preenchido, dominado pela alma que vai se manifestar através dele. Então é um corpo de luz. Tudo acontece ao contrário com os condenados. O corpo vai ser um peso a mais, vai ser escuro enquanto o outro é luminoso, vai ser um corpo quase que em decomposição, né? A propósito disso, vários dos santos que tiveram a experiência do inferno falaram que outra característica daquilo lá é um cheiro nauseabundo, insuportável, como se fosse uma coisa de podridão, né? São João, no Apocalipse, fala em fogo e enxofre, cheiro de enxofre, né? Então, um cheiro insuportável, asfixiante, né? Então, haverá isso. E eu tenho a impressão que no juízo final, quando Jesus aparecer, o julgamento dele vai ser muito simples. Todo julgamento é revelador, né? Uma luz que ilumina mostra que a pessoa é e acabou. É a verdade de Deus, ninguém pode contestar, ninguém pode negar, porque é evidência. Diz um santo que Jesus, nesse julgamento, vai aparecer simplesmente como ele é. Vai mostrar as chagas das mãos, as chagas dos pés, a chaga do coração, a coroa de espinhos. Mostrar. Tudo isso eu fiz para te salvar. Qual foi a sua resposta? Bom, aí falamos das principais doutrinas, os principais ensinamentos a respeito do inferno. Gostaria de colocar agora à disposição, o microfone à disposição de quem quiser alguma pergunta adicional.